as perspectivas, Pedro, do Bahia, que também não está tão ruim, né? Se a gente pegar a tabela de classificação, pega o América Mineiro, em tese é jogo para fazer 3 pontos, e aí qualquer tropeço de Santos ou Vasco na rodada já faz o Bahia sair da zona de rebaixamento. Mas poderia estar mais tranquilo, né, Pedro? Poderia estar com alguma tranquilidade, e hoje a tranquilidade, eu diria que é próxima de zero. Porque por mais que exista esse cenário aí da próxima rodada, que o Bahia enfrenta de fato um adversário que é pontuável, que é o América Mineiro, o Bahia tem condições de chegar lá em Minas e ganhar, e outros resultados também são plausíveis, né? O Vasco perder para o Grêmio, jogando fora de casa, é um resultado que eu diria que é natural, acho que o Grêmio é favorito. Mas a última rodada ainda seria muito dura, né? Com o Atlético Mineiro brigando ali por G4. Muito dificilmente brigando por título, mas por G4 muito provavelmente. Então vai ser um adversário muito duro que o Bahia vai ter na última rodada. Claro que se o Bahia conseguir chegar até essa última rodada fora do Z4, aí existe de fato uma possibilidade melhor de busca pela permanência. Mas como você falou, Fábio, a rodada ajudou, menos o Bahia que se ajudou. E aí eu volto um pouquinho ao que a gente falava no último programa, né? Que estava na hora do Bahia esquecer um pouquinho os adversários, deixar os outros jogos de lado e pensar em fazer a parte dele. Na rodada passada o Bahia conseguiu fazer a parte dele, a rodada não ajudou, mas ainda assim aquela rodada havia sido muito positiva pelo Bahia, não só pela pontuação, ter continuado próximo ali aos adversários, ainda aqui dentro do Z4, mas com uma certa proximidade, mas também pelo fato do ambiente ter sido mais positivo, né, com a goleada diante do Corinthians. Estava tudo mais positivo na rodada passada, mesmo com os resultados não ajudando. E aí a gente chegou à conclusão que o Bahia precisava olhar para si próprio, o Bahia precisava fazer a parte dele e deixar os outros de lado. Se fizesse a parte dele, a chance de permanecer na Série A acho que seria muito grande. E aí vem a rodada seguinte e o Bahia não faz a parte dele, né? Isso para mim já é suficiente para a rodada ser muito ruim para o Bahia. Claro que poderia ter sido pior, o Bahia poderia estar hoje numa situação delicadíssima, ainda mais do que mas eu acho que o Bahia ele se colocou nessa condição sozinho, né? Tinha um jogo extremamente pontuável dentro de casa, o São Paulo, como você falou, não ganhava de ninguém fora de casa, e o Bahia não conseguiu se impor no jogo. A gente não foi aquele jogo que você olhava e você falava, pô, o Bahia realmente está jogando ali uma decisão. E era uma decisão para o Bahia, os jogadores deveriam ter entrado com esse pensamento de que aquele jogo era uma final. E quantas vezes, né, nesse campeonato, o Bahia não desperdiçou, não conseguiu se impor em jogos que eram tão decisivos quanto esse. Dá para voltar até lá no início do campeonato, um jogo que eu lembro sempre, aquele jogo contra o Goiás, 1-1, que o Bahia não jogou nada na nova. E que naquele momento, pelo início ruim ali do Bahia, eram 4 derrotas ali nos 6 primeiros jogos, e o Bahia empatou contra um adversário que se imaginava que poderia ser um adversário direto, uma briga contra o rebaixamento, e o Bahia não conseguiu vencer aquele jogo em casa, e como esses pontos fazem falta hoje, né? Jogo contra o Vasco, aqui na Fonte Nova, uma decisão também, um clima de decisão, todo mundo sabia que era um jogo importante, o Bahia não consegue vencer o Vasco. Jogo contra o Santos, Bahia com a faca e o queijo na mão para deixar o Santos completamente enterrado na zona de rebaixamento, e o Bahia vai e perde para o Santos. Aí dá para lembrar aquele jogo contra o Cuiabá, que vai lá que era um jogo um pouco mais complicado. O Cuiabá não era um adversário direto, mas era um jogo que o Bahia precisava vencer. E o Bahia vai e toma 3-0. Então, foram diversos jogos, assim. O próprio Atlético Paranaense também, logo depois do Cuiabá, um jogo que o Bahia precisava vencer e não venceu. E agora, mais que nunca, também precisava vencer com o campeonato já chegando na reta final. E o Bahia não só não consegue vencer, como acaba perdendo o jogo também. Eu acho que o empate, eu vou até discordar um pouco de você, Fábio, eu não acho que o empate seria um bom resultado. O empate era um resultado ruim para o Bahia. Mas, entre o empate e a derrota, esse pontinho assim, vai fazer muita falta, tá? E muitas vezes um ponto assim de um empate acaba sendo decisivo no final do campeonato. Basta lembrar daquele jogo contra o Cruzeiro também, que não era uma decisão assim para o Bahia, porque o Bahia vinha de três triunfos e ele estava um pouco mais
mais tranquilo, mas o Bahia perde para o Cruzeiro e naquele jogo o empate teria sido muito importante. Então, não acho que teria sido um grande resultado o empate, mas vai fazer falta. Aquele gol no final, ele pode sim ser decisivo no fim das contas. Eu acho que é um cenário muito delicado que o Bahia se encontra hoje. Não acho que seja um cenário definitivo. Continuo acreditando que o Bahia ainda tem condições de permanecer na Série A, mas diria com muita tranquilidade que o Bahia hoje é o favorito das equipes que ainda estão ali na luta. O Bahia é o favorito para cair, para ser um dos 4 rebaixados e se juntar aí a Goiás, Coritiba e América. Domingo, um jogo extremamente decisivo mais uma vez e não há como esperar por nada diferente que não seja um triunfo do Bahia. O Bahia precisa vencer para continuar com alguma possibilidade ali de permanência na Série A. Mas o cenário hoje é muito pior do que o que era, por exemplo, na sexta-feira.